Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Como eu disse no vídeo passado, nós voltaríamos aqui para a nossa meditação da sustentabilidade aplicada, não uma teoria, não um tema para palestra, mas uma reflexão para a aplicação nas nossas vidas. Então nós tomamos São Mateus, capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo mostrando que até o inferno precisa de regras claras, porque senão ele não subsiste, não se sustenta. O diabo, Satanás, não expulsa Satanás, porque senão não se sustentaria. Uma casa não trabalha contra ela própria, porque senão ela não se sustenta. Um reino não trabalha contra si mesmo, porque senão não se sustenta. E aí, nós ficamos de meditar um pouco nessa sustentabilidade dentro de um casamento, por exemplo. Agora eu quero trazer São Lucas, capítulo 14, verso 25 em diante, o Senhor Jesus Cristo falando da parábola da previdência. A previdência é um elemento de manutenção da sustentabilidade. Previdência, já que falamos disso, se nós pegarmos, por exemplo, a previdência social do nosso país, você às vezes já ouviu falar muito, nós só precisamos fazer uma reforma da Previdência, Por quê? Porque ela está ficando insustentável, inviável, vai acabar, vai falir esse setor do governo. Por quê? Porque a Previdência, todos nós sabemos, nós que contribuímos com INSS, nós estamos sustentando a previdência social, que vai se transformar depois no nome mais agradável que todo mundo pensa, aposentadoria. Então, eu me aposento, eu contribuí durante um ano. Eu não fiz daquela contribuição uma poupança. Aquele dinheiro que eu contribuí, ele foi gasto pagando o salário de um aposentado que havia contribuído também há um tempo passado. Aí nós chegamos em alguns pontos, é que essa previdência também é calculada na estimativa de vida. A pessoa, depois de aposentada, vive mais quanto tempo? Há um tempo atrás, a estimativa de vida do brasileiro era bem menor do que o que é hoje. Então, o sujeito aposentou aos 60, 65, aos 70 ele foi embora, morreu, ele dependeu da Previdência durante 5 anos só. Então vieram aposentadorias especiais. A pessoa aposenta muito nova, a média de vida dele aumentou. O meu pai, por exemplo, teve uma aposentadoria especial legítima, por causa de insalubridade, periculosidade, todas essas coisas, e logo essa pessoa, e ele aposentou aos 42 anos de idade. É direito, eu posso aposentar. Sim, é direito, é legal, foi uma conquista de classes, mas aí essa pessoa vive até 80, ela vive 40 anos praticamente, dependendo dessa previdência. E nós temos muitos jovens que não começam a trabalhar cedo. Nós temos muitos que não trabalham e não contribuem. Então nós vamos ter muitos que só recebem, poucos que contribuem, ela se torna insustentável. Mas,
Se por acaso fizerem uma reforma de previdência, logo eu sou um contribuinte, sou novo para a aposentadoria, mas eu tenho já quase 30 anos de contribuição. Ora, eu quero logo os meus direitos, não é? Eu contribuí para isso. Sim, mas eu posso quebrar um setor do governo. O governo está administrando isso bem ou não? Isso é um problema que, às vezes, nós não temos como consertar a administração disso. Mas eu quero porque quero os meus direitos. Mas tem gente que não quer entrar naquilo, tem gente que não quer trabalhar, tem gente que está vivendo tanto na informalidade, como na criminalidade, como na preguiça, e isso daqui a pouco é insustentável. Então, a sustentabilidade da previdência social do nosso país, ela está em risco, ela está em possibilidade de falência. Faliu por quê? Porque não se geriu bem também, mas porque parou de entrar as contribuições para aquilo. E você vai olhar países europeus onde a população é muito velha, foi estimulada a não ter filhos, não tem jovem para manter a economia do país. Nós estamos vivendo isso. Então eu quero agora tomar um pouco dessa nossa visão previdenciária para a parábola e depois nós aplicarmos isso no casamento. No verso 25, capítulo 14 de São Lucas, lemos assim: Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você quiser ser discípulo de Jesus e quiser ficar envolvido com os demais, o seu discipulado não se sustentará. Não é sustentável ser discípulo de Jesus e ser ao mesmo tempo apegado em todas estas coisas que nós falamos: pai, mãe, irmão, mulher, filhos, ou sua própria vida. Então, discípulo de Jesus, a sustentabilidade de um discípulo está na renúncia. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você tem que carregar essa cruz, é crucificação. Isso aqui está na questão de crucifique sua vida particular, seus desejos, seus projetos, seus pensamentos, seus conceitos, porque é insustentável alguém que vive suas próprias razões e vontades, tentar viver o discipulado do Senhor Jesus Cristo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Dizendo, aliás, antes desse, verso 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra, à peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se, com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois,
qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, pastor, o que isso tem a ver com um casamento, por exemplo? Casamento é uma edificação de uma família. Então, seria uma palavra aos jovens, também aos jovens, mas a todos que têm uma família. Pastor, a minha família não está se sustentando. Agora não estou falando naturalmente, financeiramente, eu estou falando família que não se sustenta. Por quê? Porque não se fez cálculos de materiais que uma família gasta. Quais os materiais que uma família gasta? Estava aconselhando um jovem, estava só e vai se casar daqui a um tempo, tem uma moça que ama, e ele disse, pastor, o senhor teria um conselho? Eu falei, teria milhares de conselhos, mas para fazer uma sintetização do conselho para a família, eu criei um quadro de que a família é como, esse casamento é como uma conta bancária, uma conta em conjunto, uma poupança. O que é uma conta conjunta? São dois titulares. Se um só colocar e um gastar sempre, vai haver uma falência ali. Falei, então é uma conta onde os dois colocam nela para que os dois possam desfrutar dela. Se um só se encarregar de colocar sentimentos nesse casamento e o outro não tiver nenhuma responsabilidade com sentimentos de amor, de compaixão, de consideração, de compreensão, de perdão, uma hora o sentimento do outro, por maior que seja, e aí é loucura alguém pensar assim, eu vou casar com ela mesmo sabendo que ela não me ama, mas esse amor vai desenvolver coisíssima nenhuma. Não vai. Pelo contrário, vai gastar o que você pensa ter. Essa pessoa não terá consideração, essa pessoa não terá respeito, essa pessoa não terá perdão, essa pessoa terá cobrança em excesso, essa pessoa terá direitos sozinhos, sem deveres. Daqui a pouco esse casamento é insustentável. A sustentabilidade do casamento está no investimento dos dois casados. Está em os dois perdoarem-se mutuamente, está em os dois amarem-se mutuamente, compreenderem, compadecerem-se da situação do outro, e isso mantém um casamento até que a morte os separe, sem que a morte precise ser prematura, ou sem que a morte precise ser premeditada, mas a morte sendo evitada o tempo inteiro, quer dizer, os dois cuidando um do outro, esse casamento é longevo e vai até velhos 50, 60 anos de casamento, já envelhecido, já sem muitos prazeres, sem muitos direitos, mas essa compreensão, essa compaixão, esse amor, ele sustenta esse casamento. Agora, se eles não tiverem a visão de que os seus direitos estão no cumprimento dos seus deveres, é insustentável. Eu quero isso, eu quero aquilo. Essa família, quando nasce, quando ela começa a gerar, esses filhos precisam, desde os primeiros dias de vida, entrarem nas regras. Vamos dizer, uma esposa que assume
a família sozinha, a família não subsistirá. O pai tem que estar ali contribuindo. Mas se a mulher também achar que o pai é o responsável sozinho por essa família, e aí família, eu estou falando em sustentar, em educar, em trazer visão espiritual, tudo isso deve ser compartilhado. Aqui eu coloco uma experiência que eu vi, mas sem citar os detalhes. Eu vi uma mulher que não tinha um emprego, não digo que mulher não trabalha, elas trabalham, mesmo que sendo em casa, trabalha continuamente e às vezes incansavelmente. Mas essa mulher não tinha um emprego e logo esse casal teve um filho. Aquele homem levantava de manhã cedo, perdido, sem saber onde estava e por que estava acordando, para ir para o trabalho às 5 da manhã e saía aéreo, meio que perdido, dormia dentro do ônibus e não produzia como precisava. O que está acontecendo? É porque a mulher acha que ele é obrigado a levantar de madrugada quando o bebê chora, para ele ir dar a mamadeira, para ele ir acalentar a criança e fazer essa criança voltar a dormir novamente. Aí ele não é obrigado, ele pode ajudar, mas ele não pode ser obrigado, já que ele ficou obrigado com o sustento da casa. Ora, ele vai sair às 5 da manhã, ele não pode acordar 3 horas da manhã e ficar 50 minutos embalando um bebê, e ela que não vai sair, não tem um horário, ela está cansada, é claro, mas ela deve assumir essa responsabilidade. Já agora, os dois vão levantar cedo, então vão se desgastar. Mas esses dois fizeram as contas do quanto gastaria essa torre chamada família. Eu não aguento mais essa família. Por que eu não aguento? Meu Deus, filhos e trabalho e ausência de descanso, ausência de lazer, ausência de convivência com o outro, isso tudo tem que ser programado, mas isso não se projeta na mente dos jovens quando eles estão iludidos com o casar. Casar é só ter aquela menina maravilhosa comigo para eu desfrutar a vida toda. Às vezes, logo depois, aquela menina maravilhosa descobre uma impossibilidade, descobre uma doença, descobre uma gravidez e junto com essa gravidez um problema e não se tem um plano de saúde, não se tem um pré-natal, não se tem... Meu Deus, a gente não sabia que seria assim, porque nós éramos tão novos, tão vigorosos, tão cheios de saúde. Sabia que estava cheio de saúde se não tinham feito nenhum exame, nunca passaram por um check-up, uma bateria de exame. Não, a gente tinha muita saúde, faltou previdência, faltou a sabedoria de assentar-se primeiro e entender, olha, e muitas vezes a gente exerce esse papel como pastor. Quantas vezes algum jovem veio me dizer assim, pastor, eu estou conversando com a moça tal. Eu digo, espera, a moça tal não é como as outras. Você sabe que ela tem tal trauma, tal problema, você vai ter que ser uma cura para ela, você vai ter que ser um pai para ela, você vai ter que ser um administrador incrível para a vida dela, porque ela vem de uma família traumática, ela vem de um problema, ela teve uma enfermidade, ela passou por uma depressão e você não tem o direito de trazer algo e depois tirar aquilo, de dizer, não, eu gostava, agora não gosto mais. Não, pastor, não sabia de nada disso. Então não sabia, você tem estrutura, você tem
É sentimento suficiente para isso? Não, não tem. Falei, então interrompe isso antes de começar. Ou vou te ajudar, porque vocês vão precisar. E às vezes, quantas vezes nós fazemos como se fosse uma terapia, vezes e mais vezes de aconselhamento. Isso aí é sentar-se para avaliar se eu consigo construir essa torre. Quem eu tenho aqui ao meu lado para levarmos a torre adiante? A guerra. Eu tenho 10 mil homens, meus homens são bons, meus soldados são muito preparados. Olha, vou te dizer, o exército que vem contra você tem 20 mil homens. Opa! Gente, pensei bem aqui, eu vou me humilhar e vou me enviar um mensageiro pedindo paz. Pedir paz? Mas você viu o que o outro fez conosco? Vai fazer pior se nós formos enfrentar. Existem coisas dentro da família que é assim. Você precisa se humilhar e ficar com o prejuízo da humilhação, mas não ir levar aquela guerra adiante. Por quê? Aquela guerra você vai consumir seus filhos, você vai consumir seus bens, você vai consumir a sua saúde, você vai consumir a saúde da sua esposa. Quando chegar lá adiante, quando precisar daquilo, vocês não têm. Quando, eu consumi a minha esposa, eu consumi o meu marido por causa dos meus filhos. O dia que os filhos forem embora, e eles vão, ou naturalmente, por um casamento, uma coisa boa, ou por rebeldia, um dia vão te abandonar, vão ir embora, e agora ficaram só vocês dois, mas você já consumiu a sua parceria com aquela pessoa e não tem mais como manterem-se os dois. Depois de tantos anos de casados, separaram. Separaram? Eles já eram separados de propósitos desde o início. Então, medite. Você que não viu o vídeo passado, veja. Podíamos ir mais adiante? Poderíamos, mas eu penso que fica aqui. Quem sabe poderíamos pegar agora espiritualmente, mudarmos isso para a igreja. Uma igreja que não oferta e não dizima, ela não é sustentável. Uma igreja que vive, olhando pelo lado ministério, igreja. Uma igreja como as denominações, que vive apenas de arrancar, de arrecadar, ela também não é sustentável olhando para o lado do povo, porque não subsiste todo esse povo que faz campanha e que dá tudo. Eles não são atendidos, eles não são supridos, as suas expectativas não são supridas como pensavam. Então esse povo deixa de crer em Deus e que não tinha nada a ver com aquilo. Essa igreja não se mantém, não subsiste. Um ministério que não gera talentos, dons e não gera novos ministérios, não subsiste. Uma igreja é uma família, mas eu não vou tirar um tempo para fazer só um vídeo a respeito. Gostaria de deixar isso com você, para que a sua família, para vocês se assentarem e fazerem uma avaliação, um balanço, uma análise. Faça um balanço dos seus conceitos. Não faz um balanço de como vocês estão vivendo, faz um balanço dos seus conceitos. Quando você conseguir enxergar erros nos seus conceitos, você começa a adquirir material para a sua sustentabilidade. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, até nosso próximo assunto, até a nossa próxima inspiração, até a nossa próxima unção, até a próxima direção de Deus para mais uma chave dentro do Evangelho que vai nos trazer muito benefício. Até lá.